Fala pessoal, voltamos aqui com o tipo de dados numérico. E aqui nós temos algumas variações. Começamos aqui com timeInt, que é um número inteiro muito pequeno. Tá? Então se eu tiver um número pequeno, por exemplo a idade, eu poderia usar um timeInt aí passando o tamanho que eu quero esse campo aqui, né? Então, entre parênteses, eu colocaria timeInt, entre parênteses eu coloco o tamanho, por exemplo, 3, 2, né? Enfim, vai depender daquilo que eu quero. Então, para um número inteiro, tá? Muito pequeno, eu posso utilizar esse campo. A gente tem um smallInt, que também é a mesma utilidade, um número inteiro pequeno, só que maior já que o timeInt. Tem uma tabela, tá, pessoal? Depois eu vou passar para vocês falando aí de quanto a quanto que varia cada um desses campos, tá? Para um desenvolvedor, eu vou falar aqui para vocês que você vai utilizar, na maioria das vezes, os mesmos tipos de campos, né? Por exemplo, você vai utilizar aqui bastante o campo int, né? Que é um tamanho inteiro do tamanho comum. Por quê? Porque na realidade você vai passar o tipo do campo, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com números, eu vou passar que eu quero um tipo de campo numérico, utilizar alguma dessas opções, e entre parênteses eu vou colocar o tamanho que eu quero aquele campo. Então, se eu passar um timeInt entre parênteses 2 e eu passar um int entre parênteses o 2, no final das contas, nesse caso aqui eu vou ter o mesmo resultado, tá? Agora imagina que você está trabalhando num banco de dados de um banco, por exemplo. Então lá os valores precisam ser muito precisos. E às vezes eles trabalham com números gigantescos, com número de casas decimais gigantescas, né? Porque ali, por exemplo, na bolsa de valores isso pode dar muita diferença. Então nesse ponto, aí você teria que estudar um pouquinho a fundo cada um desses tipos de campo, ver da onde ele vai, tá? Mas eu vou passar uma tabelinha para vocês que vocês tenham aí, né? Desses eu uso bastante o int, tá? Que é um número inteiro aqui, um decimal, por exemplo, estou trabalhando com valores, preciso armazenar lá o preço, então eu utilizo o campo decimal. O float seria também para ponto flutuante, né? Ou seja, números que você tem quando você trabalha ali com após a vírgula, né? Então o preço lá você vai ter lá R$1,50. Então você vai trabalhar com casa com um número quebrado. Então você pode tanto utilizar o decimal como o float, né? Por exemplo, eu trabalhar ali com o peso de uma pessoa. Então ali você pode colocar lá, tu vai dar quebrado também. Então você pode utilizar o float, tá? Então eles também, o que vai diferenciar o float do double é a variação ponto flutuante que ele tem, né? O double ele tem uma precisão bem maior do que o float, tá? E para trabalhar com valores, então em reais, por exemplo, eu gosto de utilizar aqui o decimal. A gente tem o bit, que é um campo de um bit só, tá? Mas no caso eu nunca precisei utilizar esse bit, porque a gente vai ver aqui logo em seguida o tipo de dados que é o booleano. Esse campo booleano ele vai armazenar apenas 0 ou 1, tá? Um exemplo de eu precisar de um campo desse, vamos supor que eu quero saber lá na minha tabela de usuários se aquele usuário está ativo ou não. Então eu posso criar um campo do tipo boolean, que ele só vai aceitar 0 ou 1, onde 0 significa falso, né, false, e 1 true, que é verdadeiro, tá? E é bem comum você encontrar também esse para falar que é booleano, o tipo timeInt passa 1 aqui entre parênteses, né? E vai receber também apenas 0 ou 1, onde 0 seria que o usuário não está ativo e 1 significa que ele está ativo. Ou ainda, vamos supor que você tenha lá, você deseja receber os nossos e-mails? Então poderia também utilizar um campo desse tipo aqui, boolean,
tá? Onde 0 o cara não quer receber e 1 ele quer receber o e-mail. Quando a gente trabalha com datas, também a gente precisa aqui ter o campo certo para isso, né? Imagina que você está lá esperando a data de nascimento do cliente e de repente vem essa data vem aí em decimal, né? Ele escreve lá 25 de novembro de 1985 por extenso. Então, e o campo aceita. Então você tem que barrar isso para que o campo não aceite isso, tá? Então, o padrão para datas é no estilo americano, onde vai ser armazenado ano com os 4 dígitos, traço o mês, 2 dígitos, traço o dia, tá? Então, no banco de dados, mesmo quando você digita lá, se eu digitar lá hoje 3 de 6 de 2020, no banco de dados vai salvar 2020 0306, tá? Só vai aceitar desta forma aqui. A gente pode também trabalhar com horários, né? Do tipo, vai ser o tipo time, onde eu vou salvar horas, minutos e segundos, tá? Eu tenho um campo que eu não coloquei aqui, que é o date time, que é o que eu utilizo, né? Aqui está como timestamp, que é uma sequência aí, de caracteres ou informação codificada que identifica uma marca temporal ou um dado momento em que o evento ocorreu. Esse tipo de dado timestamp, ele é um pouquinho mais chatinho, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na prática como trabalha com isso. Você vai gravar um número, né? Vai identificar o fuso horário, o local e ele faz o cálculo de datas, tá? Então esse é um mais chatinho, mas muito utilizado. Date time, que vai ser um campo que vai ter o ano, o mês, o dia, hora, minutos e segundos, tudo na mesma coluna, tá? Então o nome do campo é date time, ou apenas se você quiser gravar só year, né? O ano, por exemplo, quero gravar só o ano, então eu coloco lá year e você consegue tanto gravar no formato completo, como também só apenas os últimos dois números, tá? Mas o year, nesse caso aqui, só vai valer a pena se você quiser salvar tudo, né? Então, quero salvar lá aquele dado é referente ao ano 2020. Então, nesse caso, ok você utilizar o year. Nós também temos aqui, não confunda esses atributos do campo com os atributos referente às características da nossa tabela, tá? Esses atributos são referentes ao campo. Quando eu estou criando o campo, eu vou informar o tipo do campo e se esse campo pode ser nulo ou não nulo, tá? Então eu posso passar essas opções. Da mesma forma que se eu estou trabalhando com números, né? Eu posso colocar se ele vai ser unsigned, ou seja, ele não vai permitir números negativos, não vai trabalhar com números negativos, só com números positivos. E da mesma forma que eu poderia passar aqui se ele vai aceitar números negativos. E o auto-increment, que são os contadores, né? Ou seja, aquele campo é do tipo inteiro, por exemplo, auto-increment. Então, se eu digitei 1, o próximo campo vai ser 2, o próximo 3. Então, ele faz isso de forma automática. Nós utilizamos bastante esse atributo aqui no tipo de campo que é chave primária, né? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá para a nossa aula prática. Até mais, abraços.